Olá, seja muito bem-vindo ao canal O Futuro da Humanidade. Eu sou Aline e quero te levar para conhecer a história. Os filhos de Cleópatra. Poucas figuras históricas conseguiram despertar tamanho interesse cultural ao longo de diversas gerações como Cleópatra VII, a última faraó do reino ptolemaico. Uma das mulheres mais famosas da Terra, ela governou o Egito Antigo por 22 anos, acumulando o império e controlando a nação mais rica do Mediterrâneo. Embora sempre tenha sido reconhecida como uma figura extremamente inteligente e perspicaz, o que mais chamou a atenção de historiadores ao longo do tempo foram as suas relações amorosas com duas figuras romanas de extrema importância, Júlio César e Marco Antônio. O que muitos não sabem, entretanto, é que dessas relações vieram 4 filhos, que foram completamente deixados de lado pelos livros de história. Ptolomeu XV, Cesarião. Embora o romance entre Cleópatra e Júlio César tenha nascido mais por interesses políticos do que qualquer outra coisa, é inegável que ser filho dessas duas figuras era um grande acontecimento. Na época, trabalhando para restaurar seu trono depois que lutas de poder entre ela e seu marido a deixaram banida de Alexandria, e César visava a riqueza egípcia. Ambos eram casados com outras pessoas, mas isso não os impediu de ter um filho, um fato que a rainha fez questão de destacar ao batizar a criança de Cesarião. Com apenas 13 anos, Ptolomeu XV, Cesarião foi nomeado herdeiro direto de todas as terras do Egito, o que não agradou em nada Augusto, neto de César e filho adotivo. Inclusive foi Augusto quem acabou declarando guerra entre Roma e Egito por desaprovar o relacionamento posterior de Cleópatra e Marco Antônio. Após a morte dos amantes, Cesarião foi atraído para Roma com promessas de segurança, mas acabou sendo assassinado em 30 a.C., aos 17 anos de idade. Alexandre Hélio e Cleópatra Selene II. Quando Cleópatra engravidou de Marco Antônio pela primeira vez vieram logo gêmeos, Alexandre Hélio e Cleópatra Selene II. Nascidos em 40 a.C., Cleópatra nomeou seu filho aparentemente em homenagem a Alexandre o Grande e o deus grego do Sol, e sua filha em homenagem à deusa da Lua. Os gêmeos só foram conhecer seu pai aos 3 anos de idade, quando Marco Antônio pediu para que a rainha do Egito o encontrasse na Síria. Anos mais tarde, Alexandre Hélio ganharia as terras de Armênia, Média e Pártia de seu pai. Cleópatra, por sua vez, herdaria Creta e Cirenaica. Porém, a esperança de que eles pudessem governar esses territórios um dia nunca se concretizaria. Após a morte de Cesarião, Alexandre e Cleópatra Selene II eram tecnicamente os herdeiros do Egito, mas isso jamais aconteceria sob os olhos de Augusto. Nessa época, os filhos sobreviventes foram enviados para ser criados sob a tutela de Otávia, irmã do então imperador romano. A partir desse ponto, os registros sobre a vida de Alexandre são quase inexistentes. Cleópatra Selene, por sua vez, acabou sendo enviada para se casar com Juba II, rei da Numídia, aos 15 anos. Junto dele teve 2 filhos e acabou morrendo após 2 décadas de reinado. Ptolomeu Filadelfo. Pouquíssimo se sabe a respeito de Ptolomeu Filadelfo, o filho mais novo de Cleópatra. Acredita-se que ele nasceu em 36 a.C. e recebeu o nome do segundo faraó da dinastia ptolomaica. Assim como seus irmãos, ele recebeu alguns títulos de terras após as doações de Alexandria em 34 a.C. Filadelfo foi nomeado governante da Síria, Fenícia e Cilícia. Porém, com a morte de seus pais, ele também acabou sendo enviado para morar com Otávia e seus filhos. Assim como seu irmão Alexandre, seu futuro após esse ponto é desconhecido. Após a derrota da batalha travada contra Augusto, Cleópatra decidiu, em seus últimos momentos, enviar Cesarião para o Alto Egito, talvez com planos de fugir para a Núbia Cuxita, Etiópia ou Índia.
Cesarião, agora Ptolemeu XV, reinaria por menos de 18 dias até ser executado por ordem de Otaviano em 29 de agosto de 30 a.C., depois de retornar a Alexandria sob o falso pretexto de que o romano permitiria que ele fosse rei. Estava convencido pelo conselho do filósofo Ário Dídimo de que havia espaço para apenas um César no mundo. Com a queda do reino ptolemaico foi estabelecida a província romana do Egito, marcando o fim do período helenístico. Em janeiro de 27 a.C., Otaviano foi renomeado Augusto e acumulou poderes constitucionais que o estabeleceram como o primeiro imperador romano, inaugurando a era do Principado do Império Romano. Embora os relatos da vida e morte da rainha do Egito sejam muito turvos e sem muitas comprovações, toda história que envolve Cleópatra tem grande visibilidade. Muitos dos seus feitos inspiram pessoas por séculos. Ela era, aliás, uma erudita, e foi educada para o trono desde criança. A lendária Biblioteca de Alexandria e o museu eram literalmente seu quintal, e ela era capaz de recitar de cor partes da Ilíada e da Odisseia, de Homero. Aos 13 ou 14 anos, formou-se no estudo de retórica e aprendeu a organizar seus pensamentos com precisão e a expressá-los com elegância. Sabia exatamente quando respirar, fazer pausas, gesticular, subir ou baixar a voz. Ela bolou um plano engenhoso para voltar ao trono. Aos 21 anos órfã, Cleópatra foi banida do Egito por seu irmão de 13 anos, Ptolomeu, com quem herdou o trono do reino, o qual deveriam governar juntos como marido e mulher. Foi Júlio César que exigiu que os irmãos fizessem as pazes, pois um Egito estável era muito mais interessante para o Império Romano, especialmente quando havia dívidas importantes a serem pagas. Mas Ptolomeu não fez o menor esforço para facilitar a volta de Cleópatra ao reino, muito menos deu ordens para que seu exército liberasse a passagem da rainha. Para conseguir entrar em Alexandria e se encontrar com Júlio César, Cleópatra bolou um plano ardiloso, navegou pelo Nilo por 8 dias e entrou no palácio escondida em um saco de estopa ou couro. Ao contrário do que contam as lendas, é pouco provável que ela tenha aparecido em um vestido majestoso em frente a ele. Ela e Júlio César se uniram primeiro para sobreviver. Mais do que por sedução, Cleópatra pode conquistar do Júlio César por causa da insatisfação dele com Ptolomeu, que matou Pompeu, outro general romano. Ao mesmo tempo, ele não parecia confiar nos conselheiros de Ptolomeu em relação aos acertos de questões financeiras. Nos meses seguintes, ele e a rainha foram cercados pelas tropas de Ptolomeu e aí sim, se aproximaram. Cleópatra cresceu em uma sociedade que valorizava a mulher. Cleópatra não agia dessa forma por rebeldia. Ela teve os modelos de papel feminino mais poderosos do que qualquer outra rainha na história. No Egito, as mulheres tinham direito de fazer seus próprios casamentos e possuíam liberdade sem precedentes no mundo antigo. Herdavam igualmente e possuíam propriedades. Não eram submetidas ao controle dos maridos. Podiam se divorciar e exigir sustento depois de um divórcio, e a lei ficava ao lado da esposa e dos filhos se o marido agia contra seus interesses. Não é de surpreender que alguém como Cleópatra, habituada a tal cultura, fosse vista como promíscua ou perigosa em sociedades mais conservadoras. Cleópatra se auto-intitulava a encarnação da deusa Ísis, a deusa do amor. Ísis foi uma das principais divindades na religião do Antigo Egito, cuja veneração espalhou-se também para o mundo greco-romano. Ela foi mencionada pela primeira vez no Império Antigo como uma das personagens principais do mito de Osíris, em que ressuscita seu marido, o rei Osíris, e produz e protege seu herdeiro, Horus. Acreditava-se que Ísis ajudava os mortos a entrarem no pós-vida da mesma forma que tinha feito com Osíris, também sendo considerada como a mãe divina do faraó, que por sua vez estava ligado a Horus. Seu auxílio materno era invocado em feitiços de cura para beneficiarem o povo comum. Ela originalmente desempenhou um papel limitado em rituais reais e templos, porém era mais proeminente em práticas funerárias e textos mágicos. Ísis era retratada artisticamente como uma mulher humana usando um hieróglifo no formato de trono em sua cabeça. Ela assumiu no Império Novo os traços que originalmente pertenciam a Hathor, a deusa mais importante durante o período antigo, passando assim a ser retratada usando a touca de Hathor, um disco solar entre os chifres de uma vaca.
A deusa Ísis é uma das principais divindades da mitologia egípcia, embora seu culto transcenda as fronteiras do Egito e se estenda por todo o universo greco-romano, chegando inclusive às terras nas quais atualmente se localiza a Alemanha. Sua veneração parece remontar a pouco tempo após 2500 a.C., a quinta dinastia egípcia. Ela é a primogênita do deus da terra, Geb, e da divindade que rege o cosmos, Nut. Seu irmão Osíris se torna seu marido, com o qual ela concebe Horus, deus do firmamento, inebriado de energia solar. O outro irmão, Sete, responsável pelos desertos, se transforma no principal inimigo do casal. Sete invejava profundamente a sorte de Osíris, que tinha como missão governar a terra, mais especificamente o Egito, e assim teve a oportunidade de transmitir aos homens conhecimentos preciosos sobre a agricultura e o trato com os animais. Segundo a mitologia egípcia, Osíris é traído por Sete, morto e esquartejado por esta divindade que é associada à essência do mal. Ísis, desesperada, consegue reunir todos os membros do marido, com exceção do genital masculino, trocado por um órgão de ouro. Ela o ressuscita graças aos seus dotes mágicos e ao seu poder da cura. Logo depois eles concebem Horus, que vai à revanche matando Sete. Ísis é exatamente assim, zelosa com todos, sejam escravos ou nobres, pecadores ou santos, governantes ou governados, homens ou mulheres. Ela olha por todos com o mesmo empenho protetor, a mesma solicitude, exercitando assim sua natureza radicalmente maternal e fértil. Por muito tempo esta deusa foi venerada como a representação maior da essência materna e da esposa perfeita, além de velar também pelo reino natural, portanto, por todas as dimensões da existência. Ela era vista igualmente como um símbolo do que é de mais singelo, dos que morrem e daqueles que nascem. Uma mitologia tardia atribui às cheias do rio Nilo, que ocorriam uma vez por ano, as lágrimas derramadas por Ísis pela perda de seu amado. Ano após ano a morte e a ressurreição de Osíris foram relembradas em diversos rituais. No Egito preserva-se uma festa denominada a Noite da Lágrima. Ela ocorre em junho, portanto é conhecida como Festival Junino de Lelatal Nukta. Nesta tradição, mantida pelo povo árabe, revive-se o enlace de Geb e Nut, ou seja, da terra e do firmamento, e o surgimento de sua descendência, que inclui Ísis e Osíris, além de seus irmãos que assim totalizam 9 deuses, a famosa Enéada, que teve seu princípio com a divindade criadora originária. Juntos, Ísis e Osíris simbolizavam a realeza do Egito. Ela representava o trono no qual despontava o poder real do marido. O culto desta deusa foi de grande importância na antiguidade, especialmente no Império Romano, no qual ela obteve muitos discípulos. Hoje a arqueologia comprova este fato, e é possível encontrar vestígios de templos e monumentos piramidais em todas as partes de Roma. Na Grécia este ritual atingiu antigos espaços sagrados em Delos, Delfos e Eleusis, e se desenvolveu particularmente em Atenas. Seus discípulos se espalharam também pelos territórios gauleses na Espanha, na Arábia Saudita, em Portugal, na Irlanda e na própria Grã-Bretanha. E aí, o que achou do vídeo? Deixe aqui nos comentários qual personalidade do Egito que você gostaria de conhecer aqui no canal. Não esquece de deixar o seu like, se inscreva no canal. E não perca nenhum vídeo que for postado aqui. Vem fazer parte desta comunidade. Até a próxima!